Dia 194. Josué, capítulo 18. Depois da conquista da terra, toda a Assembleia de Israel se reuniu em Siló para armar o tabernáculo. Porém, 7 tribos de Israel ainda não tinham recebido a sua herança. Então, Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão ficar parados em vez de avançar e conquistar a terra que o Senhor, o Deus dos seus pais, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo para se prepararem, percorram a região, examinem a terra e façam um mapa do território prometido a cada tribo, e depois voltem para mim. Os enviados farão um mapa dividindo o território em 7 partes. Judá ficará em seu território ao sul e a tribo de Josué em seu território ao norte. Vocês demarcarão a terra em 7 partes e depois trarão para mim a sua descrição e eu farei um sorteio na presença do Senhor, o nosso Deus, para ver qual parte ficará com qual tribo. É bom lembrar, porém, que os levitas não receberão nenhum território. Eles são sacerdotes do Senhor, o que é a melhor herança. As tribos de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés já receberam a sua herança no lado oeste do Jordão, de acordo com a promessa feita por Moisés, servo do Senhor. Quando os homens escolhidos para essa tarefa partirem, a fim de mapear a terra, Josué deu as seguintes instruções: percorram a terra e façam uma demarcação dela. Depois voltem e eu farei um sorteio para vocês em Siló, perante o Senhor. Os homens foram e fizeram a tarefa pedida. Demarcaram o território inteiro, dividindo-o em 7 partes e fizeram a lista das cidades de cada parte num livro. Depois voltaram a Josué ao acampamento em Siló. No tabernáculo de Siló, Josué fez um sorteio na presença do Senhor e distribuiu as terras para cada tribo. A parte da terra dada por sorteio aos grupos de família da tribo de Benjamim ficava entre as tribos de Judá e de Josué. A fronteira norte começava no Rio Jordão, seguia para o norte de Jericó, dirigia-se depois na direção oeste através da região montanhosa e do deserto de Betem-Avim. Dali, a fronteira ia para o sul até Luz, também chamada de Betel, e continuava descendo até Atorat-Adar, situada na região montanhosa ao sul de Beté-Horon Baixa. Neste ponto, a fronteira dobrava para o sul, passando sobre a montanha próxima de Betem-Horon e terminava em Kiriat-Baal, que é a mesma coisa de Kiriat-Jeraim, cidade pertencente à tribo de Judá. Esta era a fronteira ocidental. A fronteira ao sul ia da extremidade de Kiriat-Jearim até o norte de Neftoa, descendo até a base da montanha que está defronte do vale de Ben-Hinom, ao norte do vale de Refaim. Dali, continuava pelo vale de Ben-Hinom, atravessava a parte sul da antiga cidade de Jerusalém,
pertencente aos jebuseus, e continuava descendo até En-Rogel. De En-Rogel, a fronteira seguia rumo ao norte até En-Semes e até Gelilote. Depois descia até a pedra Boã, filho de Ruben, passando pela linha norte de Arabá. A fronteira descia então, penetrando na Arabá. Depois passava por Bet-Ogla e terminava na baía norte do Mar Morto, no extremo sul do Rio Jordão. Essa era a fronteira ao sul. A fronteira oriental era delimitada pelo Rio Jordão. Essas eram as fronteiras que demarcaram o território dado à tribo de Benjamim de acordo com os seus grupos de famílias. Então, são as 26 cidades do território dado a Benjamim de acordo com os grupos de família: Jericó, Bet-Ogla, Emeque, Quezis, Bet-Arabá, Zemarim, Betel, Avim, Para, Ofra, Quefar, Amonai, Ofni e Geba. Eram 12 cidades com seus povoados: Gibeon, Ramá, Berote, Mispa, Quefira, Moza, Mequém, Iprel, Taraba, Zela, Elefe, Jebus ou Jerusalém, Gibea e Quiriate. Eram as 14 cidades com seus povoados. Todas estas cidades e os seus povos foram dados à tribo de Benjamim, de acordo com o seu grupo de famílias. Josué, capítulo 19. O segundo sorteio saiu para a tribo de Simeão, de acordo com os grupos das famílias. A herança dele ficava dentro dos limites das terras dadas a Judá. A herança de Simeão incluía as seguintes cidades com seus povoados: Berseba ou Seba, Molada, Azar-Suá, Bala, Assem, Eltolaque, Betul, Ormá, Ziclac, Bet-Maracabote, Azar-Susa, Bet-Labote e Zuarém. Eram 13 cidades com seus povoados. Aim, Rimon, Eter e Assã eram 4 cidades com seus povoados, e todos os povos que havia ao redor destas cidades, para o sul, até Balaat-Ber, também conhecida como Ramá, no Neguibé. Essa era a herança da tribo de Simeão, de acordo com os grupos de família. Assim, a herança da tribo de Simeão foi tirada de uma parte da herança dada a Judá, visto que o território da tribo de Judá era grande demais para eles. Assim, a tribo de Simeão recebeu a sua herança dentro do território de Judá. A terceira tribo a receber o território por sorteio foi Zebulon, de acordo com os grupos de famílias. A fronteira deste território começava no lado sul de Saride. De lá ia para o oeste, chegando perto de Maralá e de Dabezete, e se estendia até o ribeiro que passa em frente de Jocneão, a leste desta cidade. De Saride seguia rumo leste para o lado do nascente até a fronteira de Quislote-Tabor, e dali até Daberate e Jafia. Depois continuava a leste de Gata-Efer, Et-Cazim e Rimon, e fazia uma curva na direção de Neá. A fronteira norte de Zebulon passava por Anatom e terminava no vale de Iftael. Nessas áreas estavam situadas as seguintes cidades
além das que já foram mencionadas: Catate, Naalau, Sinron, Idala e Belém. Eram 12 as cidades com os seus povoados. Essa é a herança da tribo de Zebulon, de acordo com os seus grupos de famílias, com suas cidades e com seus povoados. A quarta tribo a ser sorteada foi Isacar, de acordo com os grupos de famílias. Seus limites incluíam as seguintes cidades: Jezreel, Quesolute, Sunem, Afaraim, Sion, Anarate, Rabite, Quision, Ebes, Remete, Enganim, Enradá e Bet-Pazes. A fronteira chegava a Tabor, Zaazima e Bet-Semes, ao todo 16 cidades com seus povoados. A fronteira de Isacar terminava no Rio Jordão. Essas são as cidades com seus povoados, dadas por herança à tribo de Isacar, de acordo com os grupos de famílias. A quinta tribo recebeu seu território por sorteio foi Aser, de acordo com os grupos de famílias. As fronteiras do território de Aser incluíam as seguintes cidades: Recaute, Ali, Betem, Aksaf, Alameleque, Amade e Missal. A oeste, a fronteira ia desde o Carmelo até Sior-Libnate. De lá virava para o leste, seguindo para Bet-Dagon, seguindo até Zebulon, no vale de Ifitael, e continuava ao norte para Beté-Emeque e Neiel. Saía então a leste das cidades de Cabu, Hebron, Reob, Amon e Caná, até chegar a Grande Sidom. Dali a fronteira virava para Ramá, até a cidade fortificada de Tiro e terminava em Roça, na encosta do mar, na região de Axibe. O território incluía também Uma, Afeque e Reob. Ao total, eram 22 cidades com seus povoados. Essas são as cidades com seus povoados, dados por herança à tribo de Assé, de acordo com os grupos de famílias. A sexta tribo recebe o seu território por sorteio foi Naftali, de acordo com os grupos de famílias. Sua fronteira começava em Judá, no carvalho de Zanim, e se estendia ao longo de Adami-Negbé, de Jadneel, e ia até Lacum, terminando no Rio Jordão. A fronteira ocidental começava perto de Relefe, passando por Asnote-Tabor e dali a Hucoque. Chegava até a fronteira de Zebulon no sul, a Ser a oeste e ao Rio Jordão a leste. As cidades fortificadas situadas nesse território eram Zedim, Zer, Ramate, Racate, Quinerete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, Enrazor, Iron, Midgael, Heron, Bet-Anate e Bet-Semes. Eram 19 cidades com seus povoados. Essas são as cidades com seus povoados, dados por herança à tribo de Naftali, de acordo com os seus grupos de famílias. A sétima tribo a receber o seu território por sorteio foi Dan, de acordo com os grupos de família. O território abrangia os seguintes termos: Zorá, Estaol, Irsemes, Salaabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Etel, Gibeton, Baalate, Jeude, Beniberaque,
Gate, Rimon, Mejarcom e Racom, e mais o território junto a Jope. O território da tribo de Dan era pequeno, por isso as tropas de Dan atacaram e conquistaram a cidade do Léssen. Os descendentes de Dan habitam em Léssen, mudando o seu nome para Dan, em homenagem ao pai deles. Essas são as cidades com os povoados dados por herança à tribo de Dan, de acordo com seus grupos de família. Assim, as terras foram repartidas entre as tribos com as fronteiras demarcadas. O povo de Israel deu a Josué, filho de Num, uma parte especial como herança, como o Senhor tinha ordenado. Ele escolheu Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Ali, reconstruiu a cidade e habitou nela. Foram esses os territórios que os sacerdotes Eleazar, Josué, filho de Num, e os líderes das tribos de Israel repartiram por sorteio na presença do Senhor, à entrada do tabernáculo em Siló. Com esses 7 sorteios, completou a distribuição das terras entre as 12 tribos. Salmos 149. Cantem ao Senhor um cântico novo. Louvem o Senhor, todos vocês, na assembleia dos seus servos fiéis. Povo de Israel, cante de alegria por causa do seu Criador. Povo de Sião, cante de alegria por causa do seu Rei. Louvem o Senhor com a dança, louvem o Senhor ao som das harpas e dos tamborins, porque o Senhor tem prazer no seu povo. Ele coroa de vitória os humildes. Cantem de alegria os escolhidos do Senhor. Cante de alegria em seus leitos. Que eles louvem a Deus com voz bem alta, e que haja em todas as mãos espadas de 2 gumes, para derrotar as nações e castigar os rebeldes. Os reis e líderes dessas nações serão presos com pesadas correntes de ferro e receberão o castigo já determinado por Deus. Assim, o Senhor dará vitória aos seus servos fiéis. Aleluia! Louvem a Deus no seu templo. Louvem o Senhor, os céus que Ele criou com o seu poder. Louvem o Senhor pelos seus feitos poderosos. Louvem o Senhor pela sua imensa grandeza. Louvem o Senhor ao som da trombeta. Louvem o Senhor com harpas e liras. Louvem o Senhor com tamborins e danças. Louvem o Senhor com instrumentos de corda e com flautas. Louvem o Senhor com símbolos sonoros. Louvem o Senhor com símbolos ressoantes. Todos os seres vivos louvem o Senhor. Aleluia. Jeremias, capítulo 9. Ah, quem dera que a minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos fossem um manancial de lágrimas. Eu choraria noite e dia pela morte dos moradores do meu povo. Quem me dera ter uma cabana bem longe no deserto. Assim eu poderia me afastar deste povo traidor e infiel. Curvam suas línguas como arcos para atirar suas flechas de mentira. Não dão importância à verdade.
Eles vão de um crime a outro e nem se lembram de que eu existo, diz o Senhor. Abram os olhos quanto aos seus amigos. Não confie nem em seus irmãos. Os irmãos enganam uns aos outros e os amigos espalham mentiras e intrigas. Eles zombam abertamente uns dos outros e nunca falam a verdade. Estão viciados na mentira e eles se cansam de tanto pecar. Amontoam maldade sobre maldade. Estão tão carregados de mentira que se recusam me conhecer, diz o Senhor. Por isso, assim diz o Senhor Todo-Poderoso: vou purificar o meu povo como se purifica o metal. Depois eles passarão por uma prova como se examina um metal qualquer. O que mais posso fazer pelo meu povo? A língua deles fala mentiras como se fossem flechas envenenadas. Falam palavras amáveis ao próximo enquanto prepara uma armadilha. Eu não posso deixar de vingar tantos crimes e maldades que esse povo praticou. Não posso deixar que fique sem castigo, diz o Senhor. Eu chorarei e soluçarei de tristeza pelo que aconteceu aos campos e montes do meu país. Tudo foi queimado e está completamente abandonado. Não se ouve mais o mugido do gato, as aves e os animais do campo fugiram. Eu vou transformar Jerusalém em um monte de ruínas, um lugar onde somente os chacais viverão. As cidades de Judá ficarão vazias, até não restar um único habitante. Quem no meio de todo esse povo é capaz de responder por que a terra de Judá foi destruída, queimada e vazia como um deserto por onde ninguém passa? Quem ouviu a explicação dada pelo Senhor? Onde estão os sábios e os entendidos? E foi o Senhor mesmo que respondeu. Isso acontece porque o meu povo não deu atenção à minha lei, não obedeceram nem seguiram a minha lei. Em vez disso, preferiram fazer a vontade de seus corações, pecadores e maus. Aprenderam com os pais e adoraram os ídolos de Baal. Por causa disso, assim diz o Senhor Todo-Poderoso: vou alimentar este povo com comida amarga e com água envenenada. Vou espalhar os moradores de Judá entre as nações. Eles serão estrangeiros em terras completamente desconhecidas, tanto para eles como para os seus antepassados. Mesmo lá, eles serão perseguidos pela espada da destruição até serem exterminados. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: chamem depressa as pranteadoras profissionais, chamem as mais hábeis entre elas. Vamos, mulheres, chorem bastante, lamentem por nós até que nossos olhos se encham de lágrimas e elas corram de nossas pálpebras. Já se ouvir o choro de Sião, pobres de nós, perdemos tudo. Que desgraça horrível! Perdemos nossa terra e o inimigo destruiu nossas casas. Vocês, mulheres que estão chorando, ouçam a palavra do Senhor. Abra os seus ouvidos às suas palavras. Ensinem suas filhas a chorar. Ensinem suas vizinhas a prantear. A morte subiu pelas janelas das nossas casas, invadiu as nossas fortalezas, acabou com uma criança que brincava nas ruas, com os jovens reunidos nas praças. Diga assim: diz o Senhor,
corpos serão espalhados no campo como adubo, como trigo deixado para trás pelo ceifeiro, e não há ninguém que ajunte. Diz o Senhor: quem tem muito conhecimento não deve se orgulhar disso. O homem poderoso não deve se orgulhar do seu poder, nem o rico de suas riquezas. O único motivo de se gloriar diante de todo este povo deve-se me conhecer de fato e saber que eu sou o Senhor, que mostra ao mundo o verdadeiro amor, a verdade e a justiça, pois é dessas coisas que me agrado, diz claramente o Senhor. Vai chegar um dia, declara o Senhor, em que castigarei todos os circuncisados apenas no corpo, como também os povos do Egito, Judá, Edom, Amon, Moabe e todos os que costumam rapar a cabeça e vivem no deserto. Todas essas nações são incircuncisas, mas se os israelitas não me obedecerem no fundo do seu coração, sua circuncisão será apenas uma cerimônia qualquer.